Agora sim a gente refez a conexão com o doutor Melilo, ele continua conectado com a gente. Agora me ouve, né, doutor? Bom dia. Escuto bem, Wilker. Bom dia. Apesar das circunstâncias, é um prazer falar com a TV Pai Eterno e com o Santo Café, além dos seus espectadores. Prazer recebê-lo também, doutor. Então, na primeira chamada, o senhor não ouviu, mas eu falei sobre o decreto de intervenção federal na segurança do DF que foi imposta pelo presidente Lula, anunciada ontem, até o dia 31 de janeiro. E aí eu quero saber do senhor o seguinte: o presidente assinou o decreto e agora o Congresso precisa aprovar. Como que funciona isso, doutor? Veja, intervenção federal é sempre um tema que exige diversos cuidados. Na regra brasileira, apesar do Poder Executivo poder decretar, esse decreto tem que ser ratificado ou então tem que ser desaprovado pelo Congresso Nacional. Já ontem mesmo, o presidente do Senado e do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, convocou uma sessão extraordinária que deve acontecer hoje e que vai ser avaliada essa intervenção na segurança pública do Distrito Federal. E o que isso muda? Explica pra gente o que é essa intervenção federal. Agora o Poder Executivo toma conta da segurança do DF? É mais ou menos isso? Na verdade, o Poder Executivo Federal, a União, é que federalizou, vamos dizer assim, chamou para si a responsabilidade sobre o sistema de segurança pública da capital. Portanto, as polícias, o Corpo de Bombeiros e os órgãos que compõem o sistema de segurança pública desta cidade, de onde eu estou falando, será controlado até o dia 31 de janeiro pela União, especialmente pelo interventor nomeado secretário executivo do Ministério da Justiça. E esse interventor é um civil, né? O secretário executivo do Ministério da Justiça. Como que fica? O Ricardo Capelli, não é isso? Exatamente o que ele deve fazer, como que fica a atuação dele como interventor? Ele se transforma no secretário de Segurança Pública da cidade. Em qualquer estado do país, os ouvintes, os que nos acompanham sabem disso, há uma estrutura hierárquica de comando do setor da segurança pública. O Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e agora interventor na segurança pública da cidade, será o responsável por chefiar a cadeia de comando que, como nós vimos aí nos eventos golpistas de ontem, se perdeu completamente e, mais do que isso, acabou causando uma série de problemas não só aos prédios públicos, mas à democracia brasileira. Um episódio lamentável, né? Agora, os policiais que não atuaram, aqueles que foram flagrados sendo lenientes com as ações terroristas, eles podem ser punidos? Olha, Wilker, eu sou muito prudente nessas avaliações porque eu tenho um profundo respeito pelas instituições e por uma polícia militar que tem uma tradição de controle de manifestações absolutamente dentro do razoável. Muitas vezes, Brasília, que é uma cidade de manifestações, passou por eventos muito mais complexos, sem nenhum tipo de destruição, como o que nós vimos. Não só destruição do patrimônio, que é de todos os brasileiros, mas também destruição desse princípio da democracia, que é o respeito às instituições. De todo modo, eu creio que, com base na lei, dando todo tipo de acesso ao devido processo legal, a garantia do contraditório, haverá que se apurar a participação não só dos policiais que estavam ali assistindo, mas também da cadeia de comando, ou seja, além do secretário que já foi demitido e da nova estrutura que está se colocando, vai ter que se avaliar como agiu o comandante da Polícia Militar e toda a cadeia operacional que estava presente na esplanada no dia de ontem. De todo modo, o que me parece mais importante é que ficou uma situação muito ruim para a Polícia Militar, tanto que a informação que eu tenho agora é que cerca de 400 policiais militares de vários estados da federação estão sendo enviados para Brasília para reforçar a segurança pública, especialmente esse policiamento ostensivo, o que vai demonstrar que é uma falta de confiança numa instituição, Polícia Militar do Distrito Federal, que, repito, tem uma tradição de uma atuação profissional e acabou sendo tomada por essa polarização que ataca o Brasil e provavelmente haverá responsabilização, especialmente daqueles que nada fizeram. O senhor, como cientista político, na sua avaliação,
A nossa democracia pode ter saído prejudicada de alguma forma depois do dia de ontem ou não? Claro, Wilker, a democracia é uma frágil flor no jardim da sociedade. Se a gente não tomar todos os cuidados permanentemente, consequentemente, ela sempre está submetida a algum tipo de tensão. E no caso de ontem, algo muito mais grave do que apenas uma turbulência, um ataque que foi repudiado não só por todos os brasileiros, mas por grande parte dos países democráticos do mundo. Acredito que a gente vai ter que repensar e não tem outra solução para fortalecer a democracia do que com mais democratização, do que com formação, do que inclusive aproveitar a indignação que sei que todos que nos acompanham no Santo Café nessa manhã se transforme numa ação para a cidadania, em que se evite e se deixe de participar desse tipo de ato irresponsável. Repito, me parece que a democracia precisa de mais democracia e, portanto, nós vamos ter que aprofundar as nossas relações políticas e democráticas, e isso vai acontecer com a participação do cidadão, da cidadã, e não apenas das autoridades, porque muita gente que apoiou esse tipo de movimento, ou que estava até no meio dele, tem uma responsabilidade que a gente precisa também avaliar, além das polícias que não agiram da melhor maneira, também quem estava por detrás disso, quem financiou isso, os partidos políticos e os grupos que estavam ao lado desse tipo de tempestade sob a qual Brasília se meteu no dia de ontem. As pessoas se sentiram legitimadas a agir daquela forma. O senhor acredita que houve, por exemplo, no silêncio do ex-presidente Bolsonaro ou na ação um pouco mais afrouxada do governador do Distrito Federal, uma certa legitimação desses atos? Eles se sentiam muito seguros pelas imagens que a gente viu quando eles foram para invadir, quando foram encarar de fato aquele cordão da polícia. A gente percebeu que eles estavam tranquilos e, após passar pelo bloqueio da polícia, que acredito até que seja um pouco frágil, as pessoas subiram ali com muita calma, muita tranquilidade, desfilando até as sedes dos poderes para causar essa destruição. As pessoas podem estar, de alguma forma, vivendo aquela questão que a gente chama sempre de o pensamento grupal, que uma coisa acaba estimulando a outra de alguma forma? Olha, Wilker, eu quero separar os personagens. Me parece que a digital, pegada e DNA do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse tipo de episódio. Não tenho dúvida disso, é uma avaliação política, não é uma avaliação jurídica, e quero dizer que isso se consolidou ao longo de seus 4 anos de mandato frente à República Brasileira, em que, a partir de um determinado momento, ele sempre buscou construir um Capitólio à brasileira. Só para lembrar, em 6 de janeiro de 2021, assistimos isso nos Estados Unidos, no ataque ao Capitólio, na cidade de Washington, e 2 anos e 2 dias depois, 8 de janeiro de 2023, os adeptos do presidente, e muitos deles estimulados e financiados por outros adeptos, repetiram com as diferenças usuais, mas, de certo modo, com a mesma gravidade do ataque à democracia. Com relação ao governador de Brasília, me parece que a complacência indica cumplicidade. E aí, me parece que tudo o que aconteceu ontem, do ponto de vista da responsabilidade do governador, é inaceitável, inexcusável e inexplicável diante do fato de que é responsabilidade do sistema de segurança pública e do próprio governador de Brasília o cuidado com a sede dos poderes e o respeito a essas instituições. O Brasil inteiro coloca num fundo constitucional do Distrito Federal, todos os anos, em média, 16 bilhões de reais para que a estrutura do governo do DF tome Mantenha conta a segurança, né? desses espaços. Portanto, Wilker, me parece que o brasileiro que não está em Brasília pode se perguntar o que fizeram com esses recursos e investimentos que acabaram por tomar a cidade dessa maneira no domingo, dia de ontem.
Doutor Melilo, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Analista político, até uma próxima oportunidade, tá bom? Foi ótimo conversar com o senhor. Um abraço e eu queria a todos que nos acompanham na TV Pai Eterno. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.